Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula. Que bom tê-los por aqui. Quem for chegando por aí, já vai me dando um oi, me falando de onde vocês são. Para quem não me conhece, eu sou a professora Didi Mello, sou professora de crochê e parceira da Círculo. Hoje eu trouxe para vocês uma peça bem facinha de fazer, tá? Esse top aqui, ó, um cropped, né? Tomara que caia. Com os pontos bem fáceis também, ó, mas que fica bem bonito, tá? Olá, Silvana, aqui é a professora Didi Mello, tá bom? Seja bem-vinda. E o material que a gente vai utilizar para fazer essa peça é o fio charme, na cor vermelho círculo 3402. Eu vou utilizar também aqui uma agulha de crochê de número 3,5. E para fazer a peça aqui do tamanho que eu fiz da minha, você vai precisar de aproximadamente 125 gramas do fio charme, tá? Então, com menos de um novelinho, você faz essa peça, né? Ele vem com 150 gramas, então, com menos de um novelo, você consegue fazer. Então, eu vou passar a medida para vocês. Aqui, ela ficou medindo 22 centímetros aproximadamente, tá? De comprimento e de largura, aproximadamente, aqui 40 centímetros, tá bom? Eu fiz essa peça para um busto de circunferência de 84 centímetros. Mas lembrando, né, que o crochê, ele cede quando você veste, e depois ele se ajusta, né, ao corpo. Olá, gente, para todos que estão chegando por aí, sejam bem-vindos. Quem puder, gente, já vai compartilhando aí a nossa aula para que mais pessoas possam vir participar aqui com a gente. Isso, Silvana, esse eu fiz um tomara que caia, né? Mas quem quiser também pode fazer as alcinhas aqui e fazer uma regatinha, né? Vai ficar linda também. Então, vamos começar a nossa aula. Então, para começar a nossa peça, a gente precisa trabalhar correntinhas múltiplas de 2, tá? Então, a peça aqui, para fazer do tamanho da minha, eu iniciei com 148 correntinhas, tá? Para dar aproximadamente 84 centímetros. Então, você vai fazer o quê? Você vai tirar a medida lá na altura do busto, tá? Da circunferência total e vai trabalhar essa medida em correntinhas múltiplos de 2. É uma peça bem fácil de fazer, aí quem for iniciante também vai conseguir fazer, que é muito fácil. Então, vou estar fazendo aqui algumas correntes para estar mostrando o ponto para vocês. Vou fazer com menos correntinhas, tá? Então, aqui acho que já tá um tamanho bom, deixa eu só conferir aqui. Então, eu fiz um número par aqui de correntinhas. E vocês façam aí na peça de vocês, se quiserem fazer aí no tamanho da minha, na mesma largura, vocês façam 148 correntes, tá? No meu caso aqui, 148 correntinhas, deu aproximadamente 84 centímetros de circunferência, tá? Aí, você mede aí, então, na altura do busto, né, a circunferência, e só fazer em correntinhas daí. Pode ser qualquer fio aqui, né? Como a gente tá trabalhando sob medida, então, pode utilizar o fio da sua preferência e seguir a mesma dica aqui de tirar a medida na altura da circunferência do busto e trabalhar as correntinhas múltiplas de 2. Então, chegando ao final da carreira, você vai cuidar para a correntinha não ficar torcida e vai fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? A gente vai trabalhar circular. Essa minha peça aqui, eu acabei fazendo frente e costas separadas e depois costurei. Então, vou explicar um jeito aqui, para que fique uma carreira do direito e uma no avesso.
sem precisar costurar depois. Então, a gente já vai trabalhar direto circular, assim, a gente já diminui nosso trabalho aí, né? Depois não precisar costurar. Então, vamos fazer aqui uma correntinha, fechou com baixíssimo na primeira, uma correntinha. O número da agulha é número de 3,5. Aí, laço o fio na mesma correntinha, eu faço um meio ponto alto. Um meio ponto alto na próxima, um meio ponto alto na próxima. Então, a nossa primeira carreira vai ser uma carreira de meio ponto alto, um meio ponto alto para cada ponto de base. Essa peça é bem gostosa de fazer, bem facinha. Quem quiser, a gente pode trabalhar mais carreiras, fazer mais comprida, né? Aqui é apenas uma sugestão para vocês, mas que vocês podem adaptar aí, né, no gosto de vocês. Essa peça, quem perguntou, Silvana, se precisa pôr forro, olha, fica bem fechadinho, né? Não fica tão aberto, então eu não colocaria. Mas se você não gosta que apareça, né, a peça de baixo que você vai utilizar, você vai usar, né? Daí dá pra pôr forro também. Eu já mostro melhor o ponto ali pra você ver. Deixa eu finalizar essa carreirinha. Então, vamos lá, um meio ponto pra cada correntinha. Então, faz uma correntinha até a última corrente. Agora... Opa, gente, não... Olha só, então, o pontinho como fica, né? Então, ele fica um pouco vazadinho, não fica muito, não. Desculpe, Zenaide, não entendi. Porque está com 3 pontos? Não entendi sua pergunta. Então, vamos lá. Chegou ao final da carreira, vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro ponto. Então, eu ignoro as duas correntinhas, venho no meu primeiro ponto e fecho minha carreira. Faço uma correntinha e vou virar meu trabalho. Então, para evitar a costura, então, daí a gente vai fazendo avesso essa carreira, tá? Então, aqui, esse ponto, eu não vou contar como ponto. Então, esse aqui, ó, que esse pontinho que aparece primeiro aqui, ó, pra mim, ele é o fechamento da minha carreira. Se eu olhar pelo lado direito, então, aqui, ó, ele é o fechamento. Até pôr a agulha aqui, ó. Então, aqui é onde eu fechei a carreira. Então, eu não vou contar ele como ponto, ó. Ele tá aparecendo o primeiro pontinho aqui pra mim, né? Então, eu não vou contar como ponto. Eu vou vir lá no próximo. Vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. Aí, eu vou laçar meu fio e vou voltar aqui no meu ponto anterior. Então, esse aqui é meu último ponto da carreira. Vou voltar aqui no meu ponto anterior. Vou fazer aqui um ponto alto, cruzando. Aí, eu vou pular um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. Laço o fio, volto no ponto anterior e faço um ponto alto onde eu pulei. Pulo um ponto, faço um ponto alto no próximo. Laço o fio, volto no ponto que eu pulei e cruzo. Faço um ponto alto no ponto pulado. Então, essa carreirinha aqui, a gente vai trabalhar 2 pontos altos cruzados. Vai pular um ponto, vai no próximo, faz um ponto alto. Laço o fio e volta no ponto que pulou, também fazendo um ponto alto, cruzando. Então, ó, a gente vai seguindo nessa repetição.
ficando os pontinhos cruzados. Olá, Terezinha. Valquíria, boa noite. Creuza. Mieco, sejam bem-vindas. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Então, vamos seguindo, pulando um ponto, fazendo ponto alto no ponto anterior, que foi pulado. Pulo um ponto alto no ponto anterior. Pulo um ponto alto no próximo, laço o fio, volta no ponto que pulou e faz um ponto alto cruzando. Quem quiser pode trabalhar uma amostra aqui junto comigo. E depois fazer a peça aí no tamanho original, né? Chegando aqui ao final da carreira, vou pegar meu primeiro pontinho aqui, ó. Então, aqui, gente, ó, meu sobrou um ponto aqui. Eu acho que eu devo ter feito as correntinhas erradas, né? Uma correntinha a mais, e daí sobrou uma aqui, tá? Nesse caso, eu vou pular. Então, esse ponto aqui, porque eu devo ter contado errado minhas correntinhas de início. Então, vamos lá, tem o ponto baixo, uma correntinha aqui no início. Então, vou fechar minha carreira aqui na correntinha. Desse meu primeiro ponto, ó. Fecho com baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, vou virar meu trabalho pelo avesso. Então, a mesma coisa aqui, ó, eu vou pular onde é o fechamento da minha carreira. A cor vermelha, acho que fica um pouquinho difícil de ver, né? Ele dá uma estourada. Então, eu vou colocar esse marcador aqui, ó, só pra não confundir, ó. Então, vocês podem fazer isso também, caso tenha essa dúvida aqui, na hora de pular aqui, tá? Então, aqui é onde fechou a carreira, ó, na laçadinha do baixíssimo aqui, eu vou colocar esse marcador só pra eu saber, quando eu viro pro lado do avesso, que eu não posso utilizar esse ponto, tá? Então, aqui, ó, esse ponto ali eu não posso utilizar. Aí, quando eu chegar no final da carreira, eu tenho que utilizar esse ponto e o próximo aqui, ó. Tá? Esses dois pontos eu tenho que continuar utilizando, só não utilizo o do fechamento. Então, agora eu vou trabalhar uma carreira de meio ponto. Então, vou pular esse ponto que tá o marcador, né, que é o do fechamento. E vem no próximo, e vou fazer uma carreira de meio ponto aqui do lado do avesso. Quem quiser, gente, pode trabalhar tudo no mesmo lado, né? Tudo do lado direito, no caso. Só que daí você não vai ter, né, esse detalhezinho aqui, né, do meio ponto, né? Que ele fica do lado avesso daí. Então, vamos lá. Agora, é um meio ponto para cada ponto de base. Fica lindo, né, Terezinha? Fez uma saia pra neta com esse ponto cruzado. É um ponto bem bonito. Então, vamos lá fazendo um meio ponto para cada ponto de base. A Neide disse que eu errei na carreira anterior antes de fechar. Será que eu fiz errado? Qual parte será que eu errei? Por isso que sobrou um ponto, no caso? Então,
vamos lá fazendo um meio ponto para cada ponto de base até o final da carreira. Ai, gente, esse vermelho tá tão lindo. Então, aqui, gente, ó, eu tenho que fazer, né, ponto aqui nesses meus 2 pontos. Então, vou fazer um ponto aqui. E um ponto onde eu fechei. Aí, eu tiro o marcador e fecho minha carreira com baixíssimo. Aqui no meu primeiro ponto. Então, nunca conto a correntinha como ponto, tá? Agora, então, faço uma correntinha, vou virar meu trabalho pelo avesso. Aqui, gente, o que dá pra fazer também aqui na emenda, se você utilizar esse pontinho aqui, né, que é o de fechamento, ó, que fica aqui, deixa eu mostrar aqui mais perto. Que é esse aqui, né, que a gente tá pulando. Se você usar ele, daí quando chega no final da carreira, você não usa esse último aqui, ó, onde tá fechado aqui. Onde tá a perninha do fechamento, tá? Então, eu vou continuar pulando ele e utilizando esse último ponto aqui, aonde eu fechei minha carreira, ó. Então, aqui é onde eu fechei a carreira, e virando meu trabalho, é onde tá meu último ponto da carreira, tá? Então, se você utilizar esse ponto e esse para trabalhar, aí no final da carreira você não usa esse último, ok? Você tem que sempre manter a mesma quantidade de pontos. Então, aqui no meu caso, agora a gente tem que trabalhar, então, uma carreira, né, de pontos cruzados. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. Ah, desculpa, gente, um meio ponto no próximo, né? E uma correntinha para iniciar. Aí, eu laço o fio, vou voltar aqui, então, ó, onde tá a perninha de fechamento de carreira, para cruzar. Pulo um ponto, vou no próximo. Volto aqui no ponto que eu pulei. Faço o ponto alto cruzando. Pulo um ponto, vou no próximo. E volto no ponto que eu pulei. Então, gente, o nosso trabalho, a gente vai trabalhando uma carreira de meio ponto, uma carreira de 2 pontos cruzados, no caso, né? Só que uma carreira do direito e uma no avesso. Porque se você fazer tudo no direito, vai dar outro aspecto aqui, o ponto, tá? Eu acho bonitinho esse detalhe que fica do meio ponto aqui na frente da peça. Isso, para fazer o meio ponto, Zenaide, é isso mesmo. Você vai entrar como se fosse fazer o ponto alto, né? Vai ficar com 3, aí você laça e tira as 3 de uma vez para fazer o meio ponto. Então, vamos lá. Pula um ponto de base, volta no ponto que pulou. Cruzando, pula um ponto de base, um ponto alto, volta no ponto que pulou, cruzando. Quem preferir também, gente, fazer em 2 partes, pode fazer também, tá? Trabalha a parte da frente, depois a parte de trás, depois costura as laterais. Aí, você vai trabalhar metade dos centímetros que deu pra parte da frente e metade para a parte de trás, né? Aí, você não vai iniciar aqui, no caso, igual eu iniciei com 148 correntes, vai iniciar com metade.
Então, aqui chegando ao final, pulo um ponto, vou no próximo, faço um ponto alto, volto no ponto que eu pulei, cruzando. Agora, aqui eu venho no meu primeiro ponto, tem um ponto baixo da correntinha, eu acho aqui minha correntinha e fecho minha carreira com baixíssimo. Uma correntinha e viro o trabalho do avesso. Então, aqui eu sigo o mesmo esquema, não utilizando esse ponto para trabalhar, né? E aqui, então, eu vou fazer uma carreira de novo de meio ponto. Então, venho aqui, faço meio ponto. Ah, fiz a correntinha? Fiz, né? Então, faz uma correntinha e volta trabalhando, ó. Começo aqui no primeiro ponto desse cruzado. Vem fazendo um meio ponto para cada ponto. Então, pra quem tava perguntando do meio ponto, ó, laça o fio, entra no ponto, puxa, vai ficar com 3. Aí, laça, tira as 3 de uma vez. Então, segue fazendo um meio ponto para cada ponto. Então, gente, a nossa peça é isso aqui. Uma carreira de meio ponto, uma carreira de meio ponto cruzado. Uma carreira de meio ponto, uma carreira de meio ponto, de ponto alto cruzado, né? Desculpe. Super simples de fazer. Já vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o passa-cordão ali e os acabamentos. Olá, Nádia. Fica lindo o vermelho, né, Cleusa? Então, chegando aqui ao final da carreira, tenho meus 2 pontos cruzados. Eu termino a minha carreira, então, nesses 2 pontos. Agora, eu fecho minha carreira com baixíssimo aqui, no meu primeiro ponto. Então, ó, essa nossa peça, você vai seguindo assim, tá? Esse é o lado que o ponto alto tá do lado avesso, o meio ponto pelo lado direito. Então, fica assim, ó. Acho que fica mais legal usar esse lado aqui, né? Fica com um detalhezinho mais... Ui, gente, bati aqui, perdão. Eu acho que fica mais bonito desse lado, que daí fica com esse efeito do meio ponto, né? Fica mais legal a peça, tá? Então, eu vou utilizar esse lado como meu lado direito. Então, daí, você vai seguir até o comprimento desejado, trabalhando essas 2 carreirinhas, tá? Então, a gente começou aqui de baixo, tá subindo pra cima. Então, agora eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer essa parte ali do passa-cordão. Então, na parte do passa-cordão ali, eu não fiz carreiras uma direita, outra vez. Fiz tudo do lado direito. Então, escolhi o lado que eu quero a minha peça e as próximas carreiras foram todas do lado direito, tá? Então, já vou contar essa carreira aqui como a minha primeira carreira antes de fazer o passa-cordão, tá bom? Que são 3 carreiras. Então, essa aqui já vai ser minha primeira. Agora, eu vou fazer outras 2. Então, vou laçar meu fio, vou fazer aqui 2 meio ponto, um em cada ponto de base. Uma correntinha, pulo um ponto, 2 meio ponto. Uma correntinha, pulo um ponto, 2 meio ponto. Uma correntinha, pulo um ponto, opa, 2 meio ponto, um em cada ponto. Então, esses buraquinhos vai ficando pra gente passar daí o cordão ali, né, pra gente poder ajustar no tamanho que a gente achar necessário, né? Então, segue fazendo 2 meio ponto, um em cada ponto, uma correntinha. E pulando um pontinho de base.
Olá, Maria Aparecida. Obrigada, Carmen. Olá, Ivonete. Sejam bem-vindas. Então, aqui no final, eu termino com meio ponto, né? Pulo um ponto, faço dois, pulo um, faço dois, meio ponto de novo, uma correntinha, pulo um e fecho minha carreira, então, aqui no início, no meu primeiro ponto. Aí, uma correntinha. Aí, eu laço o fio, volto no mesmo ponto, trabalho um meio ponto. Então, aqui, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um meio ponto daí, finalizando aqui, tá? Então, aqui vai ficar os buraquinhos daí, pra gente passar o cordãozinho. Aqui no espaço decorrente, a gente também põe um meio ponto. E um meio ponto para cada ponto. Nádia, eu tô utilizando aqui o fio Charme. Então, ó, vai ficando assim. Então, aqui finalizando a carreira, um meio ponto no espaço de corrente. Um meio ponto para cada meio ponto. Termino com um meio ponto na corrente, fecho minha carreira aqui com baixíssimo. Vou cortar o fio. Aí, é só arrematar o fiozinho aqui pra dentro. Então, aqui, ó, essa parte que eu fiz agora é essa parte aqui, ó, que a gente vai fazer o cordãozinho, então, pra passar. Depois, você pode ajustar, né? Aí, é gosto, né? Então, pra fazer o acabamento daí da parte de baixo, bem simples também. Então, a gente faz a laçadinha inicial. E aqui, a gente trabalha, então, uma carreirinha de ponto baixo com picô. Então, vou pegar aqui meu primeiro pontinho. Faço um ponto baixo, 4 correntes. Volto no ponto baixo e faço um ponto baixo. Vou pular aqui um ponto de base e vou fazer um ponto baixo no próximo. Aqui, eu vou tentar pegar 2 alcinhas do ponto baixo, ó, porque senão abre muito, né? Então, vou tentar pegar 2 aqui, ó. Eu, geralmente, pego as 2 alcinhas no início e depois, no final, eu só fico com uma. Então, aqui, eu vou tentar pegar mais uma alcinha do ponto mesmo, só pra ficar mais firme. Daí, faço 4 correntes, volto aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. Faço 4 correntes, volto no ponto baixo, prendo com ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo, faço um ponto baixo. Então, esse é o acabamentinho aqui do final da peça, ó. Só de picôzinho mesmo, tá? Quem quiser pode trabalhar um outro tipo aí de acabamento, né? Então, gente, daí o cordão aqui, eu fiz 140 correntinhas, tá? Então, fiz um tanto de correntinhas que desce pra passar aqui, ó, né? Toda a volta da minha peça e que ainda sobrasse pra eu fazer o lacinho depois, tá bom? Então, fiz lá as correntinhas e depois voltei com um meio ponto pra cada
Ah, não, aqui foi ponto baixo, hein? Desculpe. Então, daí, ó, faz as correntinhas e volta com um ponto baixo pra cada ponto, tá? Você faz as correntinhas, aí você vem aqui, ó, passa por toda a volta, né? E mede pra ver se tá dando um comprimento bom, sobrando aí, pra depois você amarrar, tá? Daí você vê que ficou no tamanho bom as correntinhas, daí você volta com ponto baixo preenchendo, tá bom? E depois é só vir passando, né? Aqui nesses buraquinhos que ficaram. Então, depois você vem com o cordãozinho, passando aqui, ó. Vai pra baixo e volta pra cima. Vai no próximo buraquinho pra baixo e depois volta aqui pra cima. Então, você vai indo assim, tá? Que eu tinha passado errado. Então, vai lá pra baixo, daí volta pra cima. Então, é bem simples mesmo de fazer essa peça, tá, gente? Ó, depois é só pra... Esse cordãozinho é pra você ajustar, né? Que às vezes, quando a gente vai vestir a peça, acaba abrindo um pouquinho essa parte, né? Que vai ficar acima do busto, então, esse cordãozinho daí você ajusta aí a gosto, né? A Nádia disse que gosta de trabalhar com esse fio, então o fio que a gente utilizou na nossa aula de hoje foi o fio Charme, que vocês encontram lá no site da Armarinho São José, tá bom? O Charme tem várias cores lindas, né? Tem um rendimento excelente, 396 metros, tem 150 gramas, então é um fio que rende bastante, né? Eu gosto bastante de trabalhar com ele. Gente, então, vocês têm alguma dúvida em relação à nossa peça de hoje, né? Foi uma peça bem fácil aí, bem rápida de fazer. Se tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigada, Maria, por ter compartilhado. A todos aí que compartilharam também, meu muito obrigado, viu? Obrigada, Nádia. Deus te abençoe também. Olá, Rosimeire. Seja bem-vinda, viu? Nós estamos finalizando aqui a nossa aula. Então, gente, acho que não ficou dúvida, né? Então, quero agradecer a participação aí de todos vocês em mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado aí da peça, que vocês tenham entendido, tá bom? Se fizeram essa peça, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês para eu poder ver o trabalho de vocês, compartilhar nos meus stories. Vou ficar muito feliz em ver o trabalho de vocês. Então, fiquem todos com Deus aí, uma ótima noite e até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau!